quanto de desenhos animados, quanto de redes sociais, quanto de séries, quanto. Agora compare com a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é exposta a seu filho. Diz o Senhor, repita com frequência, repita com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas enquanto estiver em casa. Converse em casa. E quando estiver no caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Não são palavras minhas, são as palavras do Senhor. Queridos pais, não tem jeito. A verdadeira educação não se dá como um ensino à distância. A relação de pais e filhos precisa ter tempo, ter presença, ter proximidade, ter intenção, de junto, passo a passo, ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque você anda junto. Você precisa preparar seus filhos com a palavra de Deus, como se você fosse pai e mãe de Daniel e soubesse que Daniel seria levado à corte de Babilônia. Como se você soubesse que seu filho vai ter que enfrentar uma escola que pode, por muitas vezes, como se tem visto ao longo dos últimos dias, com muito mais frequência. Pessoas que em sala de aula, em lugar de ensinar o que é necessário, fundamental a ser ensinado na escola, são ensinados contrariamente aos valores da família, e você fica depois surpreso, indignado, indignada, e é para ficar. Porém, pais e mães cristãos são convidados a ensinar os seus filhos a que desde pequenos sejam blindados pela palavra de Deus, de tal maneira que, se levados à corte de Babilônia, sejam firmes, fortes, comprometidos com Deus eterno, porque desde pequenininhos, se não desde que estava no ventre da sua mãe, fora consagrado ao Senhor, e o que mais ouviu em casa foi a respeito do Senhor. Por favor, se você não considera o que eu estou dizendo, considere a palavra de Deus. Eu só estou buscando a verdade da palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus, repita com frequência. Fale em casa, fale no caminho, fale ao deitar, fale ao levantar. Ensine ao seu filho, insista, repita. Não desista. Porque seus filhos estão enfrentando Babilônia nos dias de hoje, como Daniel enfrentou naqueles dias. Mas como estão nossos filhos hoje? Serão vencidos por esta Babilônia moderna? Serão vencidos, serão tragados pelos costumes de Babilônia? Sentarão e comerão com o rei as iguarias do rei? Estamos preparando filhos para enfrentar a Babilônia moderna? Como? Não temos tempo. Estamos ocupados demais? Já é comum, já é jargão de todos os dias dizer que estamos morrendo de trabalhar e que não temos tempo. Não temos tempo para nada. Nem para aquilo que é tão importante quanto devolver os filhos ao Senhor, os filhos que Ele nos deu. Quando Deus nos confiou filhos, Ele confiava que nós teríamos o compromisso de honrar essa maternidade, essa paternidade, não dando tudo o que os nossos filhos querem ou precisam de bens materiais. Precisam? Quantas coisas nós achamos que precisamos, mas não é prioridade? Quantos pais acham que é importante ou que seja necessidade ter
um smartphone, ter computador, ter roupa, ter sapato, ter além da necessidade. Muitas vezes nós estamos perdidos, sabe? Materialistas demais. Já não é mais pelo pão de cada dia, é pelo supérfluo mesmo. É pelo supérfluo. Por banalidades. Enquanto nossos filhos estão sozinhos lidando com Babilônia. Nossos filhos estão lidando sozinhos com os ensinos de Babilônia. Estão acreditando. E já estão com a mentalidade de Babilônia. E nós ficamos de braços cruzados enquanto uma lágrima rola e diz: o que eu vou fazer? Ou o que põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, onde foi que eu errei? Nós erramos quando deixamos nossos filhos sozinhos em Babilônia. Quando nós não preparamos nossos filhos para enfrentar Babilônia, porque nós não tivemos tempo, nós não repetimos com frequência a palavra de Deus para os nossos filhos. Muitos dos nossos filhos repetem com mais frequência o que houve um desenho animado repetindo 24 horas na sua cabeça. Obviamente, 24 horas, modo de falar. Mas é um desenho animado que vai dizer papai bobinho, papai bobinho. E quantas crianças repetem o que o desenho diz a respeito do papai bobinho? E você sabe de quem estou falando. Mas nós não temos tempo para desligar as telas e ficar com os nossos filhos. Nós não temos tempo de dar outros brinquedos, porque, quer saber? Nas casas quase já não se tem brinquedos, desde que se tenha um celular para distrair os seus filhos. Não importa se os estudos dizem que crianças com até 5 anos não deveriam ter acesso a telas. Quem vai deixar uma criança sem ver o desenho de uma telinha, um joguinho que seja? É tão inocente. Desde que nós fiquemos despreocupados ou ocupados com outras coisas mais importantes, ainda que digamos que nossos filhos são muito importantes. Mas o que vai dizer se nós damos importância aos nossos filhos é se a verdadeira educação está sendo compartilhada. E para educar de verdade, precisa ter tempo, precisa ter intenção, precisa ter cuidado, planejamento, precisa ter oração, precisa ter Bíblia aberta, precisa ter vozes que ensinem a criança no caminho que deve andar. E por onde você anda, mãe, pai? Que acordos vocês têm? O quanto vocês têm buscado sabedoria em Deus para salvar seus filhos de Babilônia? Separem tempo, conversem, dialoguem muito. Abram questões importantes com seus filhos, escutem seus filhos. Eles têm dramas, eles têm dores. Os meninos sofrem, as meninas sofrem. Eles precisam de terapia, de psiquiatra, eles têm transtornos, eles têm ansiedade, eles têm depressão, eles têm medo, eles têm angústia. E onde vocês estão? E onde nós estamos? Trabalhando feito loucos para o pão de cada dia? É mesmo pelo pão de cada dia? Ou é para o supérfluo? Enquanto nossos filhos sofrem sozinhos nessa Babilônia, o que nós estamos fazendo? Pai, eu vou orar por você agora. Mãe, eu vou orar por você agora. Filhos, eu vou orar por vocês agora. Eu vou orar como família, porque eu sei que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E nós precisamos muito do Espírito Santo para que nós não sejamos vencidos em Babilônia. Deus amado, em Cristo Jesus, tenha piedade. Tenha piedade dos pais e dos filhos. E nós nos comprometemos a seguir o que o Senhor nos tem ensinado. O Senhor disse: pais, repitam aos seus filhos. Pais, ensinem pelo caminho. Pais, assentem-se para explicar. Pais, orem, criem laços profundos de amor. Abençoa estes pais com o Espírito Santo. Abençoa os filhos. Em nome de Jesus.